Onde é que será? Onde estará esse pato, meu Deus? O estúdio está aí vazio. Oh, alguém mexendo na porta. Nossa, tio, que coisa que tá ventando muito. Tudo bem, tio? Sabe o que me ocorreu o seguinte, cantar uma música. É mesmo, tu canta agora, é? O pato vem lá dançando alegremente, quando o marreco de repente pede, pra também no samba. O que você achou? Ah, não, é melhor você só ficar aí apresentando o programa mesmo. Ah, tio, é uma admiração. Mesmo assim, eu sou magnânimo. Bom programa pra você. Vou fazer a câmera, olha só. Vou fazer a câmera. Atenção, moçada. Olha só o meu penteado. Vamos lá. Vai chegar ou não vai chegar? Tio, entrei errado. Eu tô errado nada, é uma propaganda. A Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto. Porque acreditamos que com inovação e tecnologia podemos facilitar o acesso a viagens para que mais pessoas realizem seus sonhos. Com uma plataforma tecnológica inovadora, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados, transformando em passagens mais acessíveis para você. Por isso, no 23 Milhas, você não precisa ter pontos para comprar a preços incríveis. Outra inovação é que você compra com Pix, boleto em até 5 vezes ou cartão de crédito em até 12 vezes. Não é demais? Você compra sua passagem com um super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outra pessoa a não perder os pontos dela. Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Nossa, tio, para, tu fica pra ajeitar. Ai, meu Deus, esbarrei na câmera. Que coisa. Olha, que eu não quero isso não. Não quero isso não. Cadê? Você foi falar da sua pretensão de cantor e aconteceu o que aconteceu, rapaz. Agora tem que achar lá, ué, vai lá. Ah, tio, eu não posso ir, senão a tela vai ficar vazia. E lá, começou. Bom programa, tio. Seu recado, você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. E você está amando? Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Fernando Sérgio. Alô, Brasil! Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro! Ficou louco, padre? Não, bom programa. Meu Deus do céu, ainda saiu de foco. Ah, minha nossa. Um abraço grande a todos vocês. Alô, Leila Fortunato. Um abraço, um aceno para você, Leila. Boa tarde. E o vento veio com força e se cuidem. É verdade. Ventou muito aqui no Rio de Janeiro. Estava previsto isso, né? Estava previsto ventos de até 70 quilômetros e mudou o tempo. Aliás, isso aconteceu em São Paulo também. O Luiz Henrique Oliveira está falando isso, né? Dizendo que estava 31 graus de manhã e caiu para 20. Aqui no Rio de Janeiro não caiu tudo isso, mas vai cair. E me parece que amanhã teremos perto de 10 graus a menos. É aquela história, sempre quando esquenta, é a proximidade de uma frente fria, né? Alô, Wanda Fernandes, pois é, tanta gente amiga, Jusilene, alô, Jusilene, Jusilene Marques, abraço para você também. Muito bem, a gente também quer mandar um abraço para a Tônia Elizabeth lá em Miami. Alô, Miami, um abraço para você lá nos States. Quem está nos States foi o presidente Jair Bolsonaro, que fez discurso da ONU, como é praxe
em função de que a ONU foi inaugurada, por assim dizer, aquela sede por um brasileiro. E sempre ficou essa situação, né, de que o Brasil vai lá representar. Na verdade, ele não usa máscara, e ele esteve também com o primeiro-ministro do Reino Unido, que disse que já tomou as 2 doses. Ele disse que não tomou porque ele teve a vacina. O que não é muito científico, porque na verdade acontece o seguinte: você pode ter 1 ou 2 vezes a doença. Então seria evidentemente muito verdadeiro para que a administração dele tenha saúde, né, e ele inclusive, que tomasse a vacina. Mas a gente sabe que, na verdade, o presidente ele é de veneta, né? Se dizia antigamente. Ou seja, o que é isso? É de janela, depende do tempo que está fazendo. Como ele não usa máscara, ele chegou a Nova York e na realidade, para comer, teve que comer com os seus assessores, todos sem máscara, mas parece que em solidariedade e desconhecimento da ciência. Então, comeu pizza, foi fotografado nos jornais, comeu pizza em pé numa esquina. Né? Mas, para discursar na ONU, teve de usar máscara, né? Teve de usar máscara. Eu tenho aqui o discurso de Sua Excelência, quer ver? Vamos ver pelo menos uma parte dela. Não é muito grande, não. Vamos ver o que o presidente disse no discurso que fez na Organização das Nações Unidas, dizendo, entre outras coisas, o Brasil, que ele desejaria que assim o fosse, né? Está aqui um exagerozinho que está curtindo aqui. Espera aí só um minutinho. Pronto, vamos lá. Vamos pegar Sua Excelência. A hora que ele está chegando, já devidamente mascarado. A apresentação do presidente do Brasil, Sua Excelência, senhor Jair Bolsonaro, falou só Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, como é tradição. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Senhor presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, senhor secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação, senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Meu Deus. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Essa foi a tônica desse pronunciamento do presidente, que ele, na verdade, usou ali o palanque da ONU para autoelogiar o seu governo, o que geralmente é a posição de cada governante, né? Mas não necessariamente representa a verdade o que ele está falando. Ele pode ter tido a intenção de mudar o Brasil, mas até devido à pandemia e devido a uma série de equívocos, o Brasil ainda não mudou. E o que é pior, que sempre que ele fala alguma coisa, ele culpa a imprensa. Ele está culpando os jornais, ele está culpando o rádio, ele está culpando, no dia do radialista, inclusive, né, no dia 21, as revistas. Meu Deus do céu, os jornais, por mais que não se goste, eles publicam aquilo que está acontecendo. No desenvolvimento da fala do senhor presidente, ele disse que no dia 7 de setembro, na comunicação da independência, milhões de brasileiros foram às ruas para apoiar, evidentemente, entre outras coisas, o seu governo. Na verdade, foram apoiadores dele que foram às ruas. E dos tais milhões, segundo a PM, em São Paulo, foram 150 mil pessoas e mais tarde ela refez o cálculo para 400 mil pessoas. E, evidentemente, que também
em Brasília teve um número expressivo, perto de 100 mil, de 200 mil. Porém, ele não mencionou e não seria capaz de mencionar mesmo, por óbvio, porque seria fazer propaganda contra ele, de que as pesquisas, infelizmente, dão conta de que ele tem um apoiamento hoje de apenas 23% da população do Brasil. Então é a realidade. Mas isso é perfeitamente inteligível. Por quê? Porque todo presidente que vai lá geralmente faz propaganda do próprio governo. Vamos continuar a ouvir. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativos. As estatais davam prejuízo de bilhões de dólares. Nós estamos devendo ao mundo, em matéria de precatórios, não sei quantos bilhões de dólares, que agora o atual ministro do atual governo, Paulo Guedes, está tentando dividir. E precatório o que é? É quando já as cortes internacionais disseram não, o seu país deve isso e tem de pagar isso, e teria sido acordado antes. Ora, se de repente houvesse um lucro tão extraordinário, na realidade a gente seria o primeiro a aplaudir, mas não é o que está acontecendo em termos de Brasil. Então, vamos continuar. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Isso é verdade, isso aí aconteceu e realmente é criticável, é extremamente criticável. Toda a sequência seria um pouco mais extensa, mas ela fica autorrepetitiva, né? Todo o apoiador, e isso ele consegue, a gente tem que parabenizar nesse particular, porque ele tem a capacidade de conseguir, digamos assim, uma gama muito grande de apoiadores, ainda que sejam agora, segundo as pesquisas, apenas 23%. Isso é dele, ele tem essa capacidade, né? Mas, na verdade, daí você a imaginar que seja o país inteiro, não é possível o país inteiro apoiar, ou mesmo não apoiar, porque o país está mergulhado numa crise, a Selic são os juros que realmente acabam puxando toda a inflação para cima. E por que isso? Porque, na verdade, atua sobre os demais. Como é que se chama? Os combustíveis estão caríssimos. E no Brasil, e aí por falha nossa, de todos os governos anteriores, não mudada por esse, porque não teve nem condições e nem dinheiro para mudar, o Brasil é feito de rodovias. O Brasil tem muito poucas estradas de ferro. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à Argentina, aliás, quero mandar um abraço para a psicóloga Marisa Miziskia, que está nos vendo. A primeira vez, há muitos anos, há muitos anos, há 40 anos foi a primeira vez que eu fui na Argentina e fui com a Samira. Muito bem, quando lá chegamos, me causou admiração, porque eu nunca tinha saído do Brasil, não sei se foi a primeira vez que eu saí, depois saí para tudo quanto é lado, mas naquela época não. Então, me deu admiração que lá o argentino, naquela época, dizia, não, nós não andamos de carro. Nós andamos nos trens, né? Botamos o carro no trem, quando chega em Bariloche a gente tira o carro. Por quê? Porque tem ferrovias. O Brasil não tem ferrovias. O meu querido amigo Fábio Iatti, primo, disse, você não viu o 7 de setembro? Pelo amor de Deus, essa imprensa, ela é esquerda. É isso que eu não concordo, o Fábio. Fábio é um amigo querido, operador. Não tem por que chamar a esquerda de esquerdopata, porque não tem como chamar você, por exemplo, de direitopata. Então isso tudo virou um linguajar que pode não ser o seu, mas é o que foi colocado nos fakes na internet, de ódio. Eu não sou nem de esquerda e nem de direita, mas eu estou vendo o povo passar fome. Eu estou vendo os preços do supermercado cada vez mais subir. Então, como é que o cidadão ele entra no púlpito que é um púlpito, não deixa de ser, da ONU, e diz que o Brasil mudou?
não tem corrupção. Peraí, o que nós estamos vendo aí com relação à tal da vacina que está sendo investigada pela CPI, da CPI da Covid. Então é aquela história, pode não ser dele, mas não tem corrupção. E a história das rachadinhas, como é que fica? Vamos todo mundo fechar os olhos e achar que é legal? Não. Então tem todo o direito de falar o que quiser e tem todo o direito de ouvir o que não se quer. O que não se pode é quem viveu a vida inteira da imprensa como eu vivi, como você também, Fábio, viveu, de repente descobrir que o grande vilão do Brasil é a imprensa. Quando, na verdade, o grande vilão do Brasil não é só a turma que eventualmente não está desenvolvendo o país como deveria, mas representa, infelizmente, o somatório de governantes que nós tivemos aqui, absolutamente inabilidosos. Então não adianta dizer, eu estou com Deus, pelo amor de Deus, e tudo isso são expressões muito bonitas, muito interessantes, mas quem tem que tomar conta do Brasil somos nós, de um modo geral. Não eu, que não sou importante, talvez a maioria de todos nós não seja, mas realmente é o povo brasileiro. Eu já vi passar, estou para lá de Marrakech de idade, não sou radical, não acho que todo homem de esquerda é esquerdopata, não, tem grandes pessoas com grandes vocações que passaram pelo Brasil e não puderam fazer. Exemplo disso está uma pessoa que agora vai cair para trás, Leonel de Moura Brizola, que fez um CIEPS que até agora ninguém fez mais nada com relação à educação dessa forma, com essa importante. Então, diz o Fábio, é bom esse diálogo, os preços e a qualidade da gasolina são os empresários, claro, vai ter que sempre culpar os outros, são os empresários, são os governadores, são os jornalistas, é você, Fernando Sérgio, é a coisa mais fácil que tem, a psicologia diz. Quando um cidadão fala mal dos pais, é porque ele não teve a competência de desenvolver a sua própria vida. Meu Deus do céu, todos nós somos falhos, todos nós somos falíveis. Agora não adianta ficar discursando isso e ver que o pessoal está morrendo nas ruas. Não adianta ficar falando, elogiando e tal, naquele espírito corporativo, olha, eu sou fulano, ora, meu Deus. Vamos pensar que existem grandes políticos de um modo geral, entre eles, com certeza, no meio governamental. Mas a gente precisa mesmo, de um plano, de vários planos de progresso em termos de Brasil. Gelda Paciello, um abraço. Tânia Malheiros, outro abraço. Mara de Roche, outra vez, eu não votei no senhor Bolsonaro e eu, em hipótese alguma, eu votarei no senhor Bolsonaro. Isso não quer dizer que não possa haver um outro grande candidato, que não possa surgir alguém, ou se for eleito, que faça o melhor para o Brasil, que até agora não fez. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade, é a minha percepção. Agora, eu vou mudar meu pensamento para te agradar? Não. O que está havendo é um radicalismo, é um divisor de águas. Quem é bolsonarista tem todo o direito de ser, mas está torcendo contra aqueles que não são. Todos nós, patriotas, que patriotas? Todos nós somos patriotas. Todos nós queremos o melhor para o Brasil. Para de conversa, meu Deus do céu. Essa é que é isso. Queremos um Brasil limpo, sem roubo. Então vai explicar por que a senhora que foi professora, foi mulher do senhor Bolsonaro, na verdade está alugando aí um casarão lá em Brasília e pagando de aluguel menos do que ela ganha como chefe de gabinete de um deputado aí. Vai explicar a história das rachadinhas. Então, deixar de ser ingênuo, pelo amor de Deus. Não é? Pode, de repente, se não tiver nada, maravilhoso. Agora, já estão atacando a CPI da Covid. Sabe por quê? Porque a CPI da Covid está buscando essas coisas todas. Como é que pode você comprar milhões de doses de vacina que jamais chegaram e você ia pagar, mas não vai pagar mais, mas não importa, a falcatrua está feita. A Gelda Paciello diz, jamais imaginei pagar R$7 por 1 litro de gasolina, e isso impulsiona a inflação. Ninguém vê isso? Gestão e competência
estão ausentes, enquanto o radicalismo impera absoluta verdade, Gelda. Absoluta verdade. Eu não estou ofendendo ninguém que votou ou que é partidário do Bolsonaro. Mas o lado de lá, que eu estou dizendo, eu não sou bolsonarista, mas eu não estou na esquerda. Pelo contrário, eu me sinto de centro-esquerda. Por quê? Centro quer dizer o seguinte: você é moderado, você é ponderado. Agora as pessoas se repetindo, o cara não vai comprar feijão, vai comprar fuzil. Que papo é esse? Que papo é esse? Num país violento, onde existe crime atrás de crime, um monte de crime acontecendo nas ruas. Vocês se lembram quando, no governo Temer, houve a intervenção militar no Rio de Janeiro? Vocês estão lembrados? Resultou em quê? Nada contra os militares, mas não é a função do militar essa. A função do militar é proteger as fronteiras, é proteger o Brasil contra a agressão externa. Então, infelizmente, mudou para quem está em Brasília. Mudou para quem está muito bem, obrigado. Mudou para quem está apaixonado pelo senhor que discursou hoje na ONU. Então, aplauso, você acha que está bom? Então tá bom. Agora, dá uma olhada, vê o Zé Luiz da Atena todos os dias mostrando um crime um atrás do outro em São Paulo e até no Rio de Janeiro. Dá uma olhada nos RJs da vida, dá uma olhada no balanço geral da TV. Essa culpa é da imprensa? Sequestraram um helicóptero, o helicóptero subia, descia, porque teve briga lá dentro que queriam tirar um cara de dentro do presídio. A culpa é da imprensa? Vamos parar de hipocrisia, gente, pelo amor de Deus. Trata de tentar democraticamente reeleger o seu presidente, é um direito seu. Beatriz, Gabriel, um abraço para você. Trata de eleger democraticamente. Agora, por que desvalorizar o outro? Por que tanta preocupação de não deixar que a justiça puna as fake news? Porque muita gente, não vou dizer especificamente este, mas muito provavelmente, muita gente foi eleita por fake news. Um monte de fake news. Então é aquela história. Então a gente pode falar o quê? Eu vou apresentar para vocês, esta sim, uma mulher que diz a verdade, mas verdade absoluta de quando a pessoa é realizadora. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar direitinho, né? Tá certo. Vocês já ouviram falar no Magazine Luiza, né? Na Magalu, né? Muito bem. Não estou levando dinheiro para falar isso, não. Essa matéria foi feita pelo FS, é um canal que eu recomendo, que é Fora de Série. E ela está mostrando a diferença de uma senhora empreendedora dita por ela mesma. Vamos ouvir, só para falar, Luiz Henrique, o que esse presidente está fazendo não tem explicação. Ele mente no maior cinismo. Eu não queria chegar tanto, mas infelizmente sou obrigado a concordar com você. Então nós vamos aqui trazer para você a dona Luísa Trajano, que é presidente da Magalu, contando a sua história. Eu, se fosse você, prestava atenção para ver exatamente o que é uma pessoa capaz, competente de gerir. Franca, sou de uma família super empreendedora, que eu tive a sorte de ter duas influências femininas muito fortes, que minha mãe, que é uma pessoa com muita inteligência emocional, apesar de eu ser filha única, ela vai sozinha, faz sozinha, e minha tia, que fundou a companhia, que também não tem filhos e que não tem muita inteligência emocional, mas tem uma inteligência de empreendedorismo muito grande, nunca teve crise sinal de oportunidade, não fale não, pensar grande não paga, vamos lá. E que fundou a empresa para gerar emprego para a família. E de repente tem 24 mil funcionários. Eu, com 12 anos de idade, eu gostava muito de dar presente, talvez por eu ser sozinha mesmo. E a minha mãe falou, pai, no lugar de você... A minha mãe podia falar, não pode. Ela falava, vai trabalhar, tinha uma loja só, vai trabalhar, ganha, e com esse dinheiro você pode comprar os presentes. E eu fui, não é que eu gostei de ser vendedora, porque na realidade eu não sou presidente do Magazine Luiza, eu sou vendedora. Eu amo ser vendedora. E gostei, eles também viram que eu dava pela coisa, e eu fiz 2 faculdades,
Mas com 18 anos eu fui fazer faculdade em Franca, eu sou de Franca, e fui fazer faculdade à noite e já comecei a exercer. Passei por todos os setores. Naquela época eu não usava estagiário, eu trabalhei mesmo, mas o que eu mais valorizo é meu tempo que eu fiquei no balcão. Eu fiquei mais de 20 anos trabalhando no balcão. Gerente de loja, vendedora encarregada, crediária, ajudei a automatizar a companhia. Então isso para mim é uma faculdade muito grande. Não que não é importante estudar, mas hoje as pessoas vivem muito através de planilha, de notebook. E só duas coisas vão diferenciar uma empresa e um profissional do outro, independente do tamanho. É o atendimento e a inovação, que é a tecnologia. E essas duas coisas, por que pessoas passam a ser muito importante? Porque essas duas coisas dependem muito das pessoas. Por mais que você tenha processos, que você tenha checklist, só as pessoas podem fazer isso. Então, assim, essa vivência que eu tive na loja me ajudou muito. Então, sou uma pessoa super simples, que durmo pouco por noite, respondo todos os meus e-mails, sou uma pessoa que tem muito propósito de vida. O propósito de vida sempre é contribuir com a pequena e média empresa. E eu sempre tive um propósito caro na empresa. Por que a empresa pode crescer se as pessoas não serem verdadeiras ela mesma, ou as empresas são verdadeiras ela mesma e a empresa quebra. Então, na realidade, o que eu mais queria era ter uma empresa onde as pessoas pudessem ser elas mesmas e ganhar e crescer. O Magazine faturou 10 bilhões no ano passado, tem 720 lojas em 17 estados. Hoje nós estamos nessa sede aqui em São Paulo, a gente mudou 300 famílias, mais de 400 pessoas há 4 anos atrás. Escolhemos um bairro próprio que parecia com a cidade, mas continuamos mantendo o nosso propósito de ajudar a cidade. Então todo o nosso centro de serviço integrado é Franca. Nosso CGC lá, que é um... Nós fizemos para cá, se você quer ser global, cante a sua aldeia. As ruas da cidade de Franca, a praça da cidade de Franca. A gente dá muito valor, faz parte da nossa missão, contribuir com cada cidade que a gente está. Então, assim, eu sou uma pessoa super simples e que continuo gravando a minha essência. E simples não quer dizer simplismo, quer dizer que não tem vergonha dos seus valores, pelo contrário. Eu luto muito para a companhia não perder os seus valores, apesar de 700 e tantas lojas, que está em muitos estados, de ter comprado mais de 12 redes até hoje, além de crescer organicamente, de estar em vários estados. Compramos o Baú e compramos as últimas duas, foi 150 lojas no Nordeste, uma a gente comprou 50 no Sul, compramos 3 em Santa Catarina, e sempre é muito fácil, porque a nossa cultura todo mundo quer ver. Então é muito fácil introduzir essa cultura de olho no olho, de transparência. Minha sala é aberta, é a primeira que você vê, tanto aqui quanto em Franca, porque eu vivo do consumidor final, então eu tenho que estar muito atenta ao consumidor. Eu tenho um lema comigo, que o país não é dos governos, é nosso, então eu sou partidária, mas eu não reclamo, eu estou junto para ajudar a construir, seja na minha cidade, seja aqui em São Paulo, seja no Brasil. Então eu tenho uma relação com quem está no governo de falar a verdade e de ajudar. Agora eu estou com um grupo de 150 mulheres do Brasil inteiro, que tem algumas inegociáveis, são uma partidária, não podemos reclamar e temos que fazer acontecer. Então a gente tem que estar ajudando. Então eu sempre tive esse espírito de não esperar me dar o cargo. Eu acho que eu sou protagonista da minha história, sou protagonista, tenho que ajudar a protagonizar o Brasil. Então assim, eu não tive, agora sou eu. Lógico que em 91 a família, que é muito pequena, foi para onde e eu assumi a superintendência. Então eu já era de fato e fiquei de direito. O que eu posso dizer é que quando você é de direito, muita coisa muda. Apesar que eu já era de fato. Então, realmente é um marco quando de direito fala, bom, agora a responsabilidade inteira é sua e você... Então, foi um marco em 91, onde eu comecei todo esse movimento de tirar a sala onde ninguém tirava, de trabalhar olho no ouro, de investir. No nosso crachá está escrito, faça os outros que eu gostaria, e de resgatar todos os princípios de honestidade, de simplicidade e de um cliente em primeiro lugar que eu recebi da minha família. Então, assim, resgatar e melhorar o que eu recebi dentro dos mesmos princípios, eu acho que foi uma grande coisa. Porque, assim, eu tinha uma preocupação muito grande que eu acho que todos os líderes têm que ter. À medida que você tem um cargo, por mais simples que seja, gerente, diretor, presidente, então as pessoas só falam o que você quer ouvir. E você só muda de ciclo, quando você só muda a sua vida quando você evolui o seu ciclo. Então, eu tenho, o cérebro da gente tem 2 lados, problema e solução. Eu ponho meu cérebro de solução. Como é que eu faço para não só ouvir o que eu quero ouvir? E aí, quando eu tenho a linha, o cliente
geralmente me salva. Luísa, você é uma grande empreendedora, você é muito simples, mas você cresceu, você me chamou para ser feliz, mas eu sou muito infeliz, me atenderam muito mal. E eu peço desculpa, tem uma equipe atrás de mim e resolvo. Quando começa a chegar 4, 5 assuntos do mesmo nível, hoje eu tenho um CEO, eu chego para o CEO e falo, olha, isso aqui está com problema. Então, eu tenho um termômetro constante. Ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe de campo. Se qualquer coisa que sai dessa cultura de transparência, de respeito, de humildade, mas não simplismo, mas de não discriminar, de tratar todo mundo bem, do gerente tratar, eles me avisam. E eu tenho uma coisa a dizer às pessoas, 99%, tanto do campo como do cliente, só me procura quando eles têm muita razão. Quando não conseguiram, quando você tem uma linha direta, as pessoas não ficam mandando. Existe um respeito à sua transparência, à sua abertura, impressionante. Eu digo isso aos meus colegas presidentes de empresa. As pessoas, quando me mandam, é porque já usou todos os órgãos possíveis. A pessoa, quando me manda do campo, é porque o gerente... Eu tenho 3 auditores que só trabalham para mim. Então o pessoal escreve, Luísa, manda aqui que está tendo problema de roubo, está tendo problema de desonestidade, porque a gente é muito alicerçado nos valores de transparência, de ética. A gente não pode só exigir ética do governo, a gente tem que dar exemplo, né? Então, e exemplo não quer dizer que a gente não erra, é pedir desculpa, é fazer, é realizar. Não, assim, o que é mais importante para mim, eu acho, é que eu nunca acho que eu estou de sucesso. Você tem sucesso, você está de sucesso. Então, assim, eu nunca eu celebro aqui, a gente solta música, estoura champanhe, mas eu sempre estou buscando mais. Então, quando eu dou palestra fora, eu faço reunião com os gerentes e falo, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, mesmo em cima do crescimento? Porque eu acho que a vida é um ciclo, você tem que estar sempre inovando. Eu tenho uma cabeça super aberta para pensar fora da caixa. E não acho que você tem sucesso, você está de sucesso, você está de poder, você tem que continuar fazendo. E hoje, com esse mundo competitivo, quer dizer, à meia-noite eu tenho 1000 competidores entrando. Hoje tem a Amazon, tem a Alibaba e tem os competidores competentes do Brasil. Então você tem que estar sempre unidos, nós conseguimos unir o varejo para ter força. Apesar de competir no dia a dia, a gente conseguiu ter o IDV, que é um órgão super forte do varejo, onde a gente parou de pensar no nosso quintal e pensou no grande. No Magazine Luiza, toda segunda-feira, mais de 20 anos, a gente canta o hino nacional em qualquer lugar, o hino da empresa, e mais os resultados. Tem um rito que passa todos, que apesar de toda a tecnologia, nós temos TV Luiza ao vivo, Rádio Luiza, a gente tem 2 encontros dos líderes por ano. A gente está sempre envolvido no olho, então que a gente acredita muito. A tecnologia é uma beleza, só que você tem que tomar muito cuidado para não viver com notebook e planilha, porque isso, e tela de computador, porque isso te tira, muitas vezes, o líder do futuro é o tecnológico e humano. Eu estou sendo muito convidada para dar palestra na Microsoft, no Google, em tudo quanto é lugar. Mas, Luísa, o que vocês querem que eu fale? Sobre o humano. As pessoas sabem, eu fui visitar a Apple por dentro, que eu estou numa parceria com eles contratam gente que tem a capacidade de servir. Então, o núcleo humano foi tão importante, apesar de todo esse desenvolvimento da tecnologia. Então, assim, o Magazine Luiza mantém isso muito forte. Vocês podem ver que vocês não esperaram ser atendido. Tinha alguém te esperando. Isso pode ser mais simples pessoa, mais importante. Se espera, vai gente lá, fala daqui 5 minutos você vai ter. Se você marcou as 3, você pode ter certeza que tem. Faça aos outros que gostaria. Você vai ver no nosso crachá, você vai ver nas nossas mesas, que o nosso slogan é faça aos outros que gostaria que fizesse a você. Eu sou uma brasileira assim, que tenho ido para o interior do sertão, tenho esse grupo Mulheres do Brasil, que eu acho que vai ser um grupo tão forte que vai ajudar a fazer a reforma política. Eu não tenho nenhuma dúvida. Sem a reforma política nós não vamos ter nenhum governo que vai resolver, e a reforma política não vai partir dos políticos, e não é por mal. Eles foram eleitos dentro daquela concepção. Como é que eles vão lutar para ter 27 tipos de ICMS diferentes se o Estado é que elegeu? Eles jamais vão votar para ter um voto distrital. Então tem que partir da sociedade, por isso que eu sou partidária. Então assim, hoje eu cuido do Magazine muito, mas sempre eu tive esse espírito. Minha filha tem um restaurante que resgata a comida do Brasil. Eles foram criados com esse espírito. Então, eu sou bem estadista de ajudar o país, de ajudar e de estar junto, de ser protagonista do meu país. Tenho muito contribuído com o varejo brasileiro. O varejo não tinha representação em lugar nenhum. Então, além do Magazine,
hoje eu tenho CEO, tenho uma equipe que toca, eu tenho um compromisso de devolver para a sociedade o que tem feito, mas não ficar julgando e não ficar reclamando, mas estar junto para fazer. Quem teve o privilégio de observar a simpática menina de 12 anos atrás do balcão da pequena loja de seus tios em Franca, mal podia imaginar sua luta. Uma trajetória incrível, marcada por sua simplicidade e rotineira proximidade de funcionários e clientes. Postura que fica evidente ao entrar em qualquer lugar, numa das sedes da Magazine Luiza. A primeira sala que se vê é a dela. É essa capacidade de transitar com tranquilidade entre clientes, reclamando de equipamentos com defeito e a alta cúpula do Planalto, que fazem dela uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil. Olha, com mais 23 mil funcionários e além do grupo de mulheres executivas que buscam, através de iniciativas conjuntas, tornar o país cada vez melhor. Por isso ela é uma fora de série. É exatamente o que eu percebo. Eu não sei você, mas eu gostaria de ver uma mulher na presidência do Brasil. Não será dessa vez ainda. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver gente com mais sensibilidade, com mais percepção. Meu querido amigo Fábio Iatti Primo, eu respeito profundamente o seu pensamento. Tenho amigos queridos que são declaradamente torcedores do atual presidente. Veja bem, mas o que você diz, infelizmente, que o Ibope dá, para dar Ibope dá notícias ruins, eu devo dizer para você que, infelizmente, isso é uma cultura que parece que prevalece, principalmente naqueles tabloides que realmente nós tivemos no passado, tipo Tribuna da Imprensa e outros tantos. E que, na verdade, isso só acontece porque faltou educação. Porque falta educação dada ao povo de uma maneira eficiente ao longo de todos os anos que passaram, e isso não é culpa tão somente do governo atual. Até porque o governo atual foi extremamente prejudicado com relação à pandemia. Mas isso não exime essa necessidade. O que nós precisamos é de educar a população. Eu não sei das suas viagens, mas eu sei das minhas. E você vai a países da América Latina que não tem essa violência toda. Aliás, o único que teve, talvez até mais do que nós tivemos, com certeza mais, foi a Colômbia, que mudou inteiramente. E na cidade onde teve o maior narcotraficante, que todos sabem, ela em 30 anos mudou a ponto de ter até escada rolante para as favelas. E para ter educação, para ter praça de esporte, você tem aqui no Rio de Janeiro, só para falar, você tem aqui a Parque de Madureira caindo aos pedaços. Foi inaugurado, bonito, a questão de, me parece que 7 ou 8 anos atrás, e hoje largado do jeito que está. Você encontra as ruas do Rio de Janeiro, alô prefeito, você encontra as ruas, não é culpa só dele, é culpa de todos que por aqui passaram. Você vê as ruas esburacadas. Existe uma lei que diz que, por exemplo, na frente do teu prédio, na frente da tua casa, a responsabilidade do passeio público é seu, é sua, e ninguém cobra isso. Estão roubando cabos adoidados. Por que não conta isso na ONU? Estão roubando cabos e não se pode falar nada? Então a imprensa não pode falar? Sabe por que tem que falar? Tem que falar as coisas boas. Eu acho que há também um certo exagero, nesse particular, tem que falar sobre as coisas boas. Mas sabe por que tem que falar pelas coisas ruins? Se está havendo um assalto na esquina da tua casa, como é que você vai saber se a imprensa não disser? Como é que você vai dar segurança para tua mãe, para tua irmã, para a pessoa? Aqui mesmo na rua, esse bairro da Tijuca é considerado o bairro nobre da Zona Norte, digamos assim. Aqui mesmo na minha casa, eu moro aqui há 11 anos, e é aparentemente muito seguro. A minha mulher teve o celular roubado por 2 motociclistas há 7 anos, portanto não é só agora. Agora aqui, bem agora, na esquina, passava um senhor, e eu só soube do relato, na esquina da deputada Soares Filho, passava um senhor com uma motoca, uma moto daquela, sabe, mais, que bom, ele pode ter uma moto grande. Outra moto com 2 caras cercaram ele
pegaram a moto do senhor, né, mas ele levou tanto susto que a moto caiu no chão e amassou. Então não puderam tirar, mas ele saiu em disparada carreira. Quando ele saiu correndo, os caras deram um tiro e por sorte dele, pegou na camisa, raspou, mas não atingiu órgão nenhum e os caras foram embora, não conseguiram nem levar a moto. Isso se repete em termos de Brasil. Isso se repete, isso não acontece em vários países que você pode ir e ver e conferir. Então, cadê essa coisa do helicóptero hoje que aconteceu? É vergonhosa. Como é que alguém aluga um helicóptero para ir para a Angra dos Reis, para depois sair, né, por 14 mil pagarem dinheiro? Foi essa a notícia que deram. E o cara, por sorte, era Polícia Civil, e o cara conseguiu, foi até engravatado, ficou em cima do batalhão lá de Bangu, se não me falha a memória, e de repente ele conseguiu convencer os caras que eles iam cair e iam morrer todos. Helicóptero, eu já andei de helicóptero, então helicóptero é um joystick que conduz. Então a gente tem que olhar para a realidade. Vai olhar para quê? Para festinha? Eu sei, em Brasília todo mundo está endinheirado. Brasília, todo mundo ganha mais de 30 mil reais por mês. Cada deputado tem, me parece, 200 mil para poder manejar. Agora, se torna uma ilha da fantasia. Essa é que é a realidade. Porque não percebe o que está acontecendo na vida da classe média. Agora, com relação a preços, porque a gasolina, peraí, eu vivi uma época em que havia SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços. Eu tive a honra de ter um irmão, hoje falecido, jornalista, que era superintendente da SUNAB. Havia, de alguma forma, um certo controle, porque tem que haver, o nosso povo não é milionário. Você está tendo aí um salário agora de R$ 1.100, que dão para quê? E muita gente vivendo muito abaixo desse dinheiro. Muito abaixo desse dinheiro. Eu conheço pessoas que, particularmente, sem divulgar o nome, angariam, digamos assim, aquele pacote de bens que agora me fugiu a memória, desculpe, de comida mesmo, para dar para as pessoas. A Gelda Pachelo. No Chile, por exemplo, circulamos pelas ruas, eu fui ao Chile, com total segurança, e é verdade. É tão pertinho de nós, por quê? Eu estive no Uruguai, mesma coisa. Estive no Peru, imagine você no Peru, que é um país mais pobre que o nosso, mas em contrapartida, se não foi, eu aconselho você ir, no bairro de Miraflores, você tem passeios públicos extraordinariamente conservados. E você tem nos postes banners com Ciudad Segura. Então vamos deixar de bravata, meu Deus do céu, de papo furado. Até o Luiz Oliveira está falando, esses políticos brasileiros estão parecendo aquele personagem do Chico Anísio que falava enrolado assim. E é verdade. Alô, Marco Silva, um abraço para você nos Estados Unidos. E é verdade. Papo furado, o mundo está cheio. Todo mundo quer ficar com o seu privilégio. Ninguém quer pensar naquele que está ferrado porque não teve educação. Quem mandou fazer filho? Eu vi um bonitão fazer esse raciocínio assim para aquelas senhoras que têm 3, 4 filhos. Só fez muito filho porque, primeiro, mulher sempre acredita no amor e, de repente, era só sexo. E outra coisa, só fez muito filho porque não teve chance, não teve educação. Uma ou outra pode ter, se até dizer que não foi exagero, mas não teve educação, não tem futuro. E os meninos são largados nos barracos. Enquanto a senhora faz faxina, os meninos ficam ou trancados ou ficam aprendendo como é ser traficante em termos de futuro. E é conversa isso? Eu estou inventando alguma coisa? Eu tenho 59 anos de rádio, ou agora de internet, 59 anos de comunicação, que originou até um livro. Nunca fui, pode ser que daqui para frente venha a ser, nunca fui processado. Mas sempre falei, e nisso eu quero agradecer a cada um dos meus diretores, aquilo que eu penso, que não quer dizer que deva ser aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa é seu, e de repente você tem lá as suas razões para pensar assim. Mas o que eu digo no Brasil é o seguinte, não houve até aqui nenhum governo que se preocupasse em dar educação
ao pessoal da chamada classe C para baixo. Veja o estado das escolas municipais do Rio de Janeiro. Não aquela que foi feita eleitoralmente e acabou não dando nem certo para a reeleição, que não aconteceu, para a eleição até de governança do Eduardo Paes. Quando é hora da eleição, os caras descobrem alguma coisa e fazem alguma coisa. Mas essa é a realidade. Então, quem está desajuizadamente pedindo intervenção militar, pedindo fim do STF, pedindo quer ver só um no poder, é falível, gente. É factível isso. O que é factível? Virar fato. Eu estou aqui, não sei se amanhã estou vivo. O presidente, por melhor que seja, também não sabe se amanhã estava vivo. Então é por isso que a organização tem que ser coletiva. Você tem que ter, sim, um bom gestor em todos os níveis, na presidência da República, um bom gestor digamos assim, na governança dos estados, um bom gestor na cidade. Mas tem que ter, agora tem que ter uma entourage, é o termo em francês, que diz assim, que seja capaz de fazer apoiamento a essas pessoas. Apoiamento a essas pessoas. Por quê? Porque se morre o presidente, tem alguém para tocar o barco. Se morre o governador, idem. Então não existe essa coisa, não existe privilegiado. Nós todos somos iguais perante a Deus. O fato do presidente ou qualquer outro acreditar em Deus, que bom para ele, porque não tem nada a ver. Deus nos criou a todos, se é que você acredita, porque tem muita gente que não acredita, e é um direito não acreditar. Enfim, pois é isso que eu tinha que falar com vocês. Lamentavelmente, o tempo, estou tentando aqui falar com o Dr. Cícero Munhoz, mas vamos tentar. Um agradecimento a todos vocês. Eu espero que vocês entendam de que o pensamento é livre, a ofensa é muito ruim, muito ruim. Então a pessoa pode dizer tudo, eu não voto no PSB por aquilo, eu não voto no PT por aquilo, eu não voto no Bolsonaro por aquilo, mas não pode ofender. Você pode até desconfiar, mas ofender, isso é uma palhaçada. Que história é essa? Os caras são uns idiotas. Que idiota? Quem é idiota? Aquele que bota feijão na mesa ou aquele que bota fuzil no braço? Não é, se for legalmente usado, não, tem todo o direito de usar. E aí eu aplaudo. Muito bem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar com o Dr. Munhoz, Dr. Cícero Munhoz, nosso querido amigo, médico, cardiologista, dos melhores que o Rio de Janeiro tem. Eu quero mandar também aqui alguns abraços ao Zé Carlos. Zé Carlos, um abração para você. Zé Carlos, tudo de bom? Um abraço forte para você, muito obrigado. Oba, chegou aqui Dr. Cícero Munhoz, como sempre, muito talentoso, muito amigo. Eu estou aqui meio enrolado aqui, mas já resolvi o problema. Doutor Munhoz, como é que vai, o amigo? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Fernando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, nossos internautas. Sempre uma alegria, um prazer estar com vocês. Alegria toda minha, imagino. Meu programa sem a sua presença fica faltando alguma coisa de importante, pode ter certeza. Mas, doutor Munhoz, como é que está o tempo aí em Jacarepaguá? Aqui deu uma ventania louca. Fernando, estava ventando muito mesmo. Choveu ainda não choveu não, mas a ventania aqui tá danada. Quem tem árvore perto de casa deve estar preocupado. Rapaz, você sabe que teve um tempo que caiu uma árvore aqui, por sorte foi no outro edifício que você conhece. E ela era uma árvore enorme, e foi um verdadeiro atrapalho, né? Mas acabou sendo cortada e tal. E esse é o perigo, enquanto cai só no chão, tudo bem. O pior é quando cai em cima de carro, né? Exatamente. E às vezes é carro que está passando com pessoas dentro, quando o carro ainda está estacionado, quem tem
ainda, mas quando tá andando na rua é um perigo mesmo. Ô Munhoz, você dirige o seu próprio carro, né? Você já passou algum sufoco quando chovia muito? Já passei um sufoco, Fernando, ali, não tem muito tempo não, deve ter uns 2 anos, Sei. lá em Irajá, Ah, tava chegando com o carro, esse dia eu tava até com o carro da minha esposa, meu carro tava fazendo a revisão, sei. mas começou a ter granizo, mais Nossa, uma. que perigo, hein? A minha sorte é que eu estava entrando no portão da clínica do Hospital Irajá e consegui botar o carro embaixo de um abrigo. Se não, cara, tinha quebrado o vidro, mas foi uma chuva assim, por uns 5 minutos mesmo Daquele que a gente pede a Deus proteção, né? Eu uma vez fui para a Rádio Tupi, naquela época em que porque dos 20 anos que eu passei na Rádio Tupi, durante uns 15 mais ou menos, eu dirigi o meu próprio carro, né? Nos 5 anos finais, a Tupi muito gentilmente mandava o motorista para ir e vir. Mas nessa época eu estava sozinho dentro do carro, e ali, mais ou menos em frente àquela Universidade Veiga de Almeida, aquilo enche, né? E o carro, rapaz, eu não sei como é que eu saí daquela, porque o carro boiava, eu acelerava e ele voltava para o chão. Eu suava, mas consegui sair fora. A triste é quando a pessoa não consegue, né? Essas alterações emocionais, elas acabam de alguma forma prejudicando a saúde do ser humano. Você, como médico excepcional que como é que se livra do estresse, se é possível livrar ou administrar isso? Fernando, o estresse, eu diria que é o mal da humanidade. E em situações em que o estresse ficou mais exacerbado, isso aí é um exemplo que nós estamos vivendo, foi a pandemia. As pessoas, além do estresse do dia a dia, que já não é pouco, né? Sei. É só o Brasil, o mundo está numa transformação muito grande. Muito grande. Então, o mundo está praticamente acabando com determinadas profissões, recriando outras. Então, pessoas que vieram formadas para fazer para alguma coisa que não existe mais. Ou já está em fim de existência. Então, pessoas ainda jovens, na faixa dos seus 40, 50 anos. Então, isso já causa o estresse natural do dia a dia, né? Da pessoa poder sobreviver, executar o seu trabalho, ter a sua vida. Você imagina com uma situação dessa, que veio a pandemia, que já vamos para o 2º ano praticamente da pandemia, o que isso causou? Por exemplo, experiência minha própria, dos meus pacientes de consultório, que ficamos quase 6 meses sem se ver. Né? O médico e o paciente ficaram isolados um do outro. Quando voltamos a nos ver, né, o paciente e o médico, a gente sentiu claramente a necessidade de um apoio muito grande por parte da psicologia e da psiquiatria. Eu diria para você, não se apavore não, mas 40% dos meus pacientes, eu voltei ao tratamento, continuei, mas indiquei de alguma forma um apoio psicológico, porque realmente a situação começou a piorar muito e isso faz muito mal ao coração. Ou seja, aumenta a frequência cardíaca, ou seja, o desgaste do aparelho circulatório é muito maior, principalmente na terceira idade. Exato. Nós já temos desgaste natural da idade. E teve muita gente também que fazia exercícios e que parou, né? Também é um outro fato também importante. A gente sabe, cientificamente provado, que o paciente, às vezes as pessoas, o leigo pensa, o paciente que tem pressão alta ou tem algum problema cardíaco, ele é praticamente para a atividade dele física. O contrário, esses pacientes devem fazer um acompanhamento médico para voltar à sua atividade física. A atividade física é boa, é benéfica para o organismo em qualquer faixa etária. Desde a criança que começa lá já a praticar a sua atividade física inicial, os esportes, até a terceira idade. Todos se beneficiam muito com a atividade física. E isso realmente foi praticamente paralisado aí, no mínimo aí durante a minha academia ficou fechada aqui praticamente 4 meses. Então, foi realmente um outro baque importante naqueles pacientes cardiopatas. Agora, nós já estamos com perto, parece até mais, se eu errar, por favor, me corrija,
de 70% vacinados com a primeira dose e beirando os 40% com a segunda dose, não é isso? E alguns que já estão com a terceira dose. Pelo andar da carruagem, pelo andar da vacinação, alguns infectólogos e tal preveem que até novembro, se Deus quiser, no máximo dezembro, nós teremos grande parte da população, 90%, porque tem aqueles que são recalcitrantes e que eventualmente não querem vacinar, né? Nesses 90%, a constante diminuição do número de mortes, a gente pode imaginar que o ano que vem, de 2022, tenha menos restrições? Eu não tenho dúvida. Eu acho que dessas previsões, todas essas previsões no início, né, Fernando, foram previsões que tinham tudo para não se confirmar. Primeiro porque, como eu sempre dizia, que era uma doença nova, a gente estava aprendendo dia a dia em relação a tratamento, se tinha um tratamento ou se não tinha um tratamento curativo, mas pelo menos alguma coisa que diminuísse o impacto da doença. A própria vacina, essa sim superou nossas expectativas. Verdade. Achava que ia haver uma vacina antes de 4, 5 anos, uma vacina realmente eficiente, e a coisa praticamente em um pouco mais de um ano, tornou-se realidade. Então, isso tudo, as nossas previsões no início, elas eram muito possíveis de não se confirmarem. Agora não. Agora o panorama é outro. Hoje nós já temos um grupo de vacinas já relativamente confiáveis, a tendência é melhorar, que essas vacinas melhorem, outras estão vindo aí, né? A gente sempre está colocando aqui, está muito próximo da gente ter mais 2 vacinas nacionais, brasileiras, até o início do ano que vem. Então isso tudo realmente desenha um panorama bem mais favorável para o próximo ano. Eu acho que a partir de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, a gente já começa a ter um panorama bem mais fácil de convivência, de vida mais livre, de uma atividade diária bem mais próxima da que a gente tinha antes de 2 anos atrás. Essa é a expectativa e que eu acho que realmente deve se confirmar. Os 70% de vacinados com a primeira dose atual, né? Mais de 40% com a segunda dose, a tendência disso é terminar dezembro praticamente beirando os 90% com a primeira dose e mais de 60% com a segunda. Poxa, é muito favorável. Deus permita, né? Olha, o Fernando Pereira, lá de Além Paraíba, né? Nosso querido amigo, empresário dos melhores, né? Mandando um abraço para mim, mandando um abraço para o Dr. Cícero Munhoz e para o Marco Silva, que também está mandando um abraço para o Dr. Munhoz, e o nosso querido Luiz Antônio também está mandando um abraço para você. Luiz Henrique Oliveira, perdão. Luiz Antônio é outro que está aqui também, mas esse é de Bangu, mandando um abraço. Isso, Fernando, Luiz Henrique, o Marco Silva, eu estou sempre acompanhando eles pelo Facebook, são meus amigos, eu mando um grande abraço para eles. Muito obrigado aí pela audiência, né? Muito obrigado. O Marco está com um carrão agora, que ele comprou um Nissan, e ele está dizendo que só vai nos acompanhar até às 5 horas, no caso lá 3 horas da tarde, porque ele vai para a primeira revisão de óleo e ele tem 5 anos free, ou seja, 5 anos sem tirar o dinheiro do bolso. Só o que ele pagou pelo carrão. Quem pode, né, Fernando? Diz que a gasolina lá está R$ 2,50, o galão, quase 4 litros, imagine. R$ 2,50 está a R$ 5, né? O dólar, né? 5 vezes 2, 10, né? 4 litros dá o quê? Dá R$ 2,50 por litro. Para quem ganha em dólar, está muito barato, né? Nossa, é verdade. Que a gente tem que fazer sempre esse cálculo, né? Porque é diferente a situação, né? Mas que bom, né? Que bom para ele. Mas é isso. Então, eu queria pedir mais uma vez ao nosso querido Dr. Munhoz, aconselho o povão aí que está vacinando e tal, quais são ainda os cuidados que as pessoas têm de ter, notadamente nas 2 pontas, os idosos e as crianças, e os adolescentes.
O que eu aconselho ainda é que, embora a gente já esteja realmente num patamar bem mais seguro, sem dúvida nenhuma, em relação ao início da pandemia, uma coisa que eu recomendo muito é em ambientes onde convivam idosos e pessoas muito jovens, principalmente os pré-adolescentes, crianças. Os adolescentes já começaram a ser vacinados. Existe uma polêmica aí, mas eu não gosto de entrar muito em polêmica não, viu, Fernando? Gosto de me basear em fatos. Se a Anvisa, que é o órgão regulador do Brasil, correspondente ao FDA americano, um órgão de respeito, um órgão de total confiança nossa da classe médica, está recomendando ainda a vacinação dos adolescentes de 18, 17 anos, eu confio que é segura, que não vai ter problema. Em relação às crianças, que ainda não chegamos lá, e a Anvisa ainda não se posicionou de forma definitiva, o que eu recomendo é que as pessoas que têm crianças em casa e convivam nessa mesma casa, os idosos, cuidado, porque essas crianças podem não ter praticamente sintoma nenhum ou sintomas muito leves da doença, nem saber que estão com a doença e não vão ter gravidade nenhuma, porque está provado que a doença em crianças realmente ela não tem nenhuma repercussão grave, mas essas pessoas podem ser veículos de transmissão, podem ser vetores, que a gente chama, né? Você está contaminado e contaminar outros. E aí uma pessoa idosa, que conviva numa casa onde existam crianças ou pré-adolescentes, cuidado, mantenha todos os critérios de segurança, não é hora da gente achar que está tudo resolvido. Mas eu diria como uma palavra de esperança, que estamos muito próximos de estar com as coisas bem mais organizadas e a gente ter um pouco mais de liberdade. Afinal de contas, 2 anos quase de reclusão. Meu Deus, é verdade. Olha, tem mais gente mandando um abraço para o amigo. O Eros Mário Cordeiro mandou um abraço para mim e outro para o doutor Cícero. Grande produtor, esse é grande. Pois é, o Marco Silva está dizendo que ganha em dólar. Claro, não podia ser em peso, né? Em dólar. Legal, Marcão. O Eros também, já falei dele, né? Enfim, doutor Cícero, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Tudo de bom, meu amigo. Grande abraço, meu amigo, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Namastê. Pois é, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, agradecendo muito a audiência de vocês, né? Esse foi o Dr. Cícero Munhoz, né? Um abração. Apenas respondendo ao Fábio Iatti, que ele comentou que a gasolina, e é verdade, a gasolina custa 2 litros na Petrobras. E que os governadores, na verdade não são os governadores, a Assembleia Legislativa, o governador, tudo isso de cada estado, bota o preço que quiser. Mas acontece que eles também são deficitários porque o Brasil, de um modo geral, é deficitário. E vem de longa data, culpa evidente desde a época dos governos anteriores a este e que permanece da mesma maneira. Então, fica difícil, é muito difícil. Você vê que o teu presidente ele foi eleito baseando-se que ele não faria negociação com ninguém, né? E, na verdade, hoje está sendo obrigado a fazer, porque é a única maneira de governar. Não é negociata, é negociação. E aí fica difícil, que as prioridades são muito relativas. Tem um grande político que foi até da época da ditadura militar, agora me fugiu a memória, que não era militar, por sinal, foi ministro da Fazenda, eu estou com o nome dele aqui, eu vivo citando, e que diz o seguinte, que o ideal seria um presidente ser eleito por 6 anos e não ser reeleito. Ou então só 6 anos depois. Por quê? Porque aí o cara vai fazer o melhor governo possível para ver se ele faz o seu sucessor e aí 6 anos depois ele volta. Mas do jeito que está, quer dizer, 4 anos, o cara chega no poder e quer ser reeleito, ele quer fazer campanha, quer fazer comício. E aí acaba esquecendo um pouco da gestão. Esse é o meu pensamento. Olha, um abraço a todos vocês. Denise Guzmán Silva, querida, um abraço. A Denise que diz que o Texas está em cima do petróleo. E é verdade, né? O Texas é muito parecido com o nosso Nordeste. Sim, só que com muito mais dinheiro, né, amigo? Embora, o dia que você voltar para o Nordeste, eu acho que você veio aquela vez, que a gente até almoçou juntos,
você vai ver que tem capitais maravilhosas, capitais, né? Tem cidades lindas, como é o caso de Fortaleza, é o caso de Maceió, é o caso de João Pessoa, né? Mas o dinheiro que circula não é dólar, né, meu? Um abraço grande a todos vocês, fiquem com Deus. Namastê.